Pai do Senhor, amados, a paz àqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus, que esta noite, dessa live, seja uma noite produtiva para todos aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Isaías, no capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Aleluia! Isaías é considerado o profeta evangélico, porque fala muito de Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus ia realizar, e também fala do futuro, conhecido como alguns também como o Apocalipse de Isaías. Isaías, como nessa passagem do capítulo 40, Isaías está falando sobre a libertação do cativeiro de Judá. O povo hebreu, ele tinha sido, depois de Salomão, dividido em duas partes. O reino do norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, que era chamado de Judá, e cuja capital era Jerusalém. Depois do livro de Neemias, quando Jerusalém é restaurado, os judeus foram chamados de judeus a partir daí, porque somente o povo de Judá foi liberto da Babilônia. Aqui Deus diz, consolai, consolai o meu povo, isto é, depois de 70 anos de cativeiro de Babilônia, eles estavam voltando para a sua terra. Até o capítulo 40 de Isaías, as palavras de Deus para o seu povo eram palavras de juízo, palavra severa, porque tanto Israel como Judá tinham se desviado dos mandamentos do Senhor, tinha se levantado para adorar a deuses estranhos. Então eles receberam de Deus a justa recompensa, isto é, Deus usou os assírios para aprisionar as 10 tribos de Israel
E Deus usou a Babilônia com Nabucodonosor para aprisionar o povo de Judá. E aqui no versículo 2, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías aqui, ele recebe uma revelação de Deus. Antes de ter acontecido todas essas coisas que acabo de falar, Deus já revelou para Isaías que depois dos 70 anos, ele perdoaria o seu povo, traria novamente para Jerusalém todo aquele povo que estava aprisionado lá em Babilônia. Do versículo 3 até o versículo 5, nós vemos aqui essa palavra que se refere quando Jesus Cristo, percorrendo 1.400 quilômetros de Babilônia até Jerusalém, acompanhou o povo até chegar ao seu destino. Por isso que está escrito, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Aqui também se refere lá no futuro a João Batista, aleluia, que veio preparar o caminho do Senhor. Isto é, para que Jesus viesse pregar o Evangelho, mas ele foi aquele que foi colocado na frente, foi enviado na frente para preparar o caminho para Jesus. Aleluia! Então aqui nós vemos, queridos irmãos, como Deus já conhece todas as coisas que vão ser realizadas. E Ele nunca deixa de avisar o seu povo aquilo que vai acontecer. O povo só foi desobediente porque ele quis, porque não quis dar ouvidos a Deus, porque eles estavam com seu coração cheios de idolatria, cheio de pecado, e não queriam obedecer de jeito nenhum aos mandamentos de Deus. E aqui fala, no versículo 4, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia! E aqui temos uma promessa muito maravilhosa, digamos assim, de Deus para o seu povo rebelde. O que aconteceu com esse povo? Eles, durante 70 anos, eles ficaram prisioneiros de Nabucodonosor e da Babilônia. E lá, Deus colocou eles para que aprendessem a obedecer os seus mandamentos, para que estivessem novamente, outra vez, louvando, adorando o Deus verdadeiro e deixando de lado toda a idolatria, tudo aquilo que estava desagradando a Deus. Porque Deus, desde que foi criado Adão até agora, Ele quer que a sua criação, o homem, o adore, obedeça, porque Ele ama cada um de nós. Aleluia! E aqui no versículo 12 em diante, ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Aqui em Isaías 40, 12, Deus fala da sua própria pessoa. Quem é esse Deus a quem o homem está sujeito? Qual é o tamanho dele? Qual a dimensão dele? Para nós termos uma ideia, queridos irmãos, no versículo 12 diz que Deus, na concha de sua mão, mediu as águas. Isto é, que águas? Todas as águas que estão sobre a terra, os oceanos, e tomou a medida dos céus.
a palmos, isto é, todo o céu cabe na palma da mão dele, qual seria o tamanho de Deus? Então esse Deus todo-poderoso, esse Deus que revela ao homem esse tão grande amor pelo homem e revela tudo aquilo que vai acontecer, tanto no começo e até o fim, ele já nos revelou pela sua palavra. Isaías, 500 anos de Jesus Cristo nascer, já estava escrito tudo isso. Isto é, já estava escrito até como é que seria o milênio. Isaías revela tudo. É um profeta messiânico e também um profeta apocalíptico. E aqui está falando da grandeza desse Deus todo-poderoso, desse Deus que faz coisas tremendas, que o homem nem tem possibilidade de imaginar. Aqui no versículo 15 diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Imaginou, irmãos? O Japão, uma ilha, é como um pó. Só para os irmãos terem uma ideia, assim, bem, digamos, mais ou menos, de que tamanho é o nosso Deus. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Versículo 21 diz assim: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Vocês não imaginam como é que a terra é tão grande, que ainda não foi revelado todos os mistérios que há nessa terra, mas Deus conhece tudo desde o princípio. Foi Ele quem criou a terra do nada. Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. E aqui mais ele diz no versículo 25: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai, 26, levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Quantas estrelas há neste universo que o olho humano pode ver? São milhares e milhares e bilhões de estrelas. E Deus conhece cada estrela, por menor que seja, pelo seu nome, e a chama porque foi Ele quem criou, estrela por estrela. Tudo está nas mãos dEle, porque toda a criação está sob a jurisdição dEle. Inclusive nós, seres humanos. E Deus tinha e ainda tem um amor muito grande pelo povo judeu. No versículo 27, ele se refere a Jacó e Israel, porque pois diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Isto é, naqueles 70 anos e nos mais anos que os assírios estiveram sob o domínio de Israel, eles devem ter falado: ah, Deus se esqueceu de nós, Ele não se importa conosco. Mas como acabamos de ler, irmãos amados, Ele já sabia quando é que esse povo ia ser preso, Ele explicou quais os motivos, e também o dia que eles seriam libertos e o que aconteceria depois disso. Deus, Ele está no comando de todas as coisas e conhece os nossos pensamentos, os
meus pensamentos, por mais profundos que sejam, para Deus eles são tão claros como essa luz. Então, Jacó, isto é, Judá e Israel, eles não tinham como esconder de Deus nada, absolutamente nada. E Deus ainda reforça mais no versículo 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ninguém pode entender a Deus. Como diz lá em Romanos capítulo 2, o Espírito, o homem, quem conhece o homem é o Espírito do homem, mas quem conhece Deus é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós, como cristãos, nós devemos nos ater àquilo que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida, porque somente Ele pode revelar as profundezas de Deus para cada um de nós, pois todo aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. Aleluia! E diz mais, não sabes, 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que tropeçam esperam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus, Ele nunca se cansa, Ele nunca dorme, Ele está sempre atento a todos os movimentos que se fazem, tanto aqui nessa terra, como no universo todo. Em nome de Jesus Cristo, nós, seus filhos, estamos todo momento com os olhos de Deus voltados para nós. Nada, absolutamente nada escapa aos seus olhos. Por isso que fala aqui que os que esperam no Senhor, se você espera no Senhor, então esta palavra é para ti. Renova as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não quer dizer que o crente não se fatiga, não cansa, não desanima, não acontece nada com ele. Não, Deus aqui está falando simplesmente o seguinte: se nós nos cansarmos aqui, se nós formos atribulados aqui, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, nos ajuda em nossas fraquezas. Por que, irmãos amados? Porque Deus não promete uma vida fácil para todos aqueles que aceitam a Jesus. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz, está repleta em toda a Bíblia, que é necessário que nós passemos por tribulações, assim como o povo judeu passou por tribulações, mas essa tribulação era para edificar o povo, porque o povo judeu está até hoje firmes, esperando que Jesus, o Messias, venha se revelar, mas nós sabemos que Ele já veio e que é Ele quem nos renova, Ele quem nos faz nova criação, Ele quem nos salva, Ele quem nos ajuda, Ele quem nos fortalece nesse momento de epidemia. Nós que estamos em nossas casas, muitas vezes, pode ser que até você tenha perdido algum ente querido, lá no Peru, no Brasil e em outra parte do mundo, porque essa epidemia está sobre o mundo inteiro, e você possa estar triste hoje, mas saiba que Deus é o Deus Todo-Poderoso, porque é uma coisa muito triste perder um ente querido, alguém que nós amamos. No começo desse mês, eu perdi 2 irmãs
no intervalo de uma semana. Essas duas irmãs eram as irmãs mais velhas e elas foram para Deus. Realmente, queridos, quando nós perdemos um ente querido, o nosso coração sente a perda, mas nós sabemos, irmãos amados, que um dia nós nos encontraremos. E essa é a esperança que nós temos em Deus. Porque quando nós deixamos aqui nessa terra, o que importa, queridos irmãos, é o que nós faremos no futuro. Porque quando nós deixamos aqui na terra, muitos dizem que morreu, acabou tudo. Para nós, queridos, começou tudo. Porque se nós vemos o livro de Isaías, ele fala também do milênio, o milênio onde nós estaremos gozando. Os nossos descendentes estarão gozando, não sei, naquele dia, de tantas maravilhas, no milênio onde haverá tantas coisas maravilhosas. E eu gostaria de ler aqui, para encerrar, em Isaías 65, no versículo 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. No milênio não haverá mais memória de nada de ruim que aconteceu. Até aqui, sim, mesmo as pessoas que morrerem, elas vão se lembrar das coisas ruins que aconteceram com elas. Mas no milênio, Deus apagará tudo. Versículo 20, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Oh glória! Que Deus maravilhoso, que nos revela o que vai ser o futuro da humanidade. Apesar de todas essas desgraças que estão acontecendo hoje em dia no mundo inteiro, Deus está mandando um pouco dessa pandemia para que o mundo se arrependa, para que o mundo volte-se para Ele, para que o mundo saiba que existe a salvação, para que o mundo saiba que existe um Deus Todo-Poderoso, para que Deus possa salvar muitas e muitas almas que estão indo para o inferno hoje. E você que está ouvindo a palavra de Deus, creia nesse Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que você está passando, todas as lutas que está passando, as tribulações, tudo isso vai passar um dia. Mas Deus e a sua palavra nunca vão passar. Elas estão registradas aqui, estão ao nosso dispor para nós estudarmos, para nós sabermos o que espera no futuro a cada um de nós. Pois um dia sua igreja será arrebatada e nós iremos voltar depois para julgar até os anjos. E com essa palavra, queridos, se fortaleça, sabendo que o Senhor é quem dá força, te dá força como a da águia. A águia que se revela, ela renova as suas forças lá no pico mais alto. Ele fica nu e perde todas as suas penas e até a sua própria, o seu próprio bico, ele é renovado. Assim também Deus nos renovará em todos os momentos, mas todos aqueles que esperam nele e confiam nele. Deus abençoe você, fica na paz do Senhor, que o Senhor fale mais poderosamente através da leitura da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.